curtas de cada um de nós. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação só da Ana Correia e da Rosa Guedes, dizendo apenas as organizações que elas representam, porque cada uma delas vai nos falar precisamente da sua associação e das atividades que têm sido levadas a cabo no âmbito deste combate à exploração de gás e petróleo no Algarve e no país. Nós estamos aqui reunidos para debater esta questão. Isto é uma conversa que pretendemos que seja o mais aberta, mais viva possível. Pretendemos que todos coloquem questões, façam intervenções e que haja uma discussão que seja o mais viva possível. Isto é um assunto que nos preocupa muito a todos. As pessoas que apareceram cá é porque reconhecem a importância deste debate, portanto não vos vou cansar a dizer as razões porque devíamos estar preocupados com isto, e vou passar a palavra primeiro à Ana Correia. A Ana Correia é uma ativista da Associação Tavira em Transição, que as pessoas de Tavira conhecem bem, que tem sido particularmente ativa aqui na cidade de Tavira e não só neste combate. E depois vamos ouvir a Rosa Guedes de outra associação muito conhecida, que é uma plataforma PAL, Plataforma Algarve Livre de Petróleo, que reúne várias organizações. Elas vão falar das suas organizações, eu farei uma intervenção no fim e depois vamos abrir a discussão. Ana? Obrigada, Zé Vita. Eu tenho tendência a baixar depois um bocadinho o volume, se realmente deixar de se ouvir, por favor, sinalizem, está bem? Portanto, como o Zé Vitor disse, eu pertenço ao movimento da Vida em Transição. Eu e vários cidadãos que aqui estão esta noite, eu gostaria de deixar isto bem claro, qualquer um de nós poderá responder do da Vida em Transição, por acaso calhei eu a estar aqui, podia ser qualquer um de nós. E o da Vida em Transição vou falar um bocadinho do que nós temos feito e da verdade do que é que nos desperta e o que é que nos levou a estarmos presentes na causa e a sensibilizarmos a população nesse sentido. Um movimento que surgiu há cerca de 5 anos, cujo objetivo era realmente trazer para Tavira e iniciar aqui um movimento de transição. A transição prende-se a uma forma de estar que diminua a emissão de CO2 e, portanto, privilegiar a economia local, privilegiar práticas de sustentabilidade. E, entretanto, desde que esta situação surgiu, portanto, desde novembro, o foco tem sido realmente esta causa da exploração dos hidrocarburentos na zona do Algarve. Temos tido uma ação muito perto da população, portanto, somos dizer, em termos de ação, estamos na rua, sensibilizamos as pessoas, temos ações de várias natureza, tivemos desde um evento que aconteceu no dia 29 de novembro, onde tivemos algumas palestras, onde também convidámos as pessoas a assinarem petição, no fundo a sensibilizar as pessoas do que é que se tratava. E isto foi, de alguma forma, desanimador perceber que ninguém sabia de nada e as pessoas não estavam informadas sobre a problemática. Pelo menos foi essa a nossa percepção quando estávamos a lidar com a população. E o bom é perceber que tem havido uma evolução positiva na tomada de consciência por parte da população do que é que está a acontecer, do grave problema ao qual podemos estar realmente expostos, e estas ações de sensibilização levadas pelo Tavira em Transição e por muitos outros movimentos, felizmente, que surgiram, uns mais também de âmbito ambientalista, outros se calhar com outro tipo de atuação, mas que todos se complementam. Como eu estava a dizer, nota-se aqui realmente a emergência de uma consciência da população muito mais viva sobre este problema. Isto faz com que tenham havido algumas ações e temos percebido que tem havido alguma evolução, ainda que isto é um caminho para percorrer e é apenas um passo dado neste caminho. Percebemos que houve por parte das entidades exploradoras algum retrocesso nas suas intenções iniciais, nomeadamente o adiamento do primeiro furo, quer em Algesur, quer aqui também ao Largo de Tavira, para 2017. Mas, portanto, isto, naquilo que tem sido a nossa atuação, passa por uma questão, por uma forma de estar muito simples, que é informarmos e passarmos a palavra
articularmos, como temos feito, com outros movimentos, para realmente também podermos ter informação fidedigna e que as pessoas corretas de encarar algum problema, claro, para tudo, e é o que estamos a fazer. A norte do Algarve, que também estão sobre a mesma ameaça. E os movimentos, isto surge de forma quase espontânea, eu diria, e os movimentos acabam por estar cada vez mais em contacto e a procurar uma certa concertação para poder levar a cabo ações mais concertadas, com mais impacto, e aliás eu gostaria de dar os parabéns por esta iniciativa à Fórum Manifesto, porque é exatamente isto, é tentarmos concertar e é tentarmos procurar soluções que sejam mais impactantes e mais eficazes para atingir o objetivo que pretendemos, e acho que passa mesmo por aí, pela concertação e por arranjarmos soluções mais eficazes e isto... Desculpe-me só. Eu acho que é através daí que podemos realmente tomar aqui mais corpo do ponto de vista de ação de cidadania e outras ações, umas mais formais, outras menos informais, mas podemos ter aqui um maior poder junto das entidades, quer locais, quer nacionais. Como o Zé Vitor dizia, eu julgo que todos os que estão aqui têm uma opinião formada sobre aquilo que é esta ameaça, não é? Portanto, estão cá realmente porque têm uma opinião formada sobre isto. Mas temos que dar passos em frente e cada um de nós assumir também a responsabilidade neste plano de fazer qualquer coisa. E, portanto, ou juntando-se a movimentos ou de forma autónoma. E acho que enquanto cidadãos temos todos esta responsabilidade. Eu desde já deixo aqui o convite para quem eventualmente queira, com o Tavira em Transição, participar em algumas ações, como vos digo, são ações diretas junto da população. E também deixava aqui esta informação. A Climáximo, juntamente com a PAL, com a FAR em Transição, com o Coletivo Clima, que é do Porto, que tem Máximos está em Lisboa, estimaríamos nós também com o Futuro Limpo proximamente, e com outras entidades, estamos neste momento a organizar reuniões, elas são virtuais porque estamos geograficamente distantes, mas estamos aqui a procurar, na última semana de outubro, 1º de novembro, a procurar criar e pôr em prática ações que eventualmente seriam descentralizadas, mas procurando, no mesmo momento, poder ter um conjunto de ações que possam ser mais visíveis e mais impactantes. E, portanto, estamos aqui neste trabalho de construção e de perceber e de confrontar ideias, de perceber o que é que eventualmente poderá ser. E eu desde já também convido a qualquer pessoa que aqui estiver, se quiser receber mais informações, porque no final aqui desta conversa aberta podemos também falar. Pronto, e também reforçar o que o Zé Vitor disse, eu acho que isto pretende ser, não é estamos a informar, estamos a partilhar e esperemos que também haja muita partilha desse lado para podermos partilhar ideias e daqui criar alguma coisa. E eu passaria a minha palavra à Rosa. Eu costumo estar sentada. Posso pôr de pé, porque aliás consigo falar melhor lá para o fundo e sem fazer um grande esforço. Eu estou pela plataforma Algarve Livre Petróleo, mas informei logo a organização que estariam outras pessoas. Por razões logísticas, para não virem para aqui para a mesa um monte de pessoas, vim eu. Mas estão aí outras pessoas, tal e qual como a Ana disse, estão aí outras pessoas da plataforma que durante o debate poderão responder e intervir e dar as suas opiniões. A plataforma, ouvem-me aí no fundo ouvem-me? Este barulho faz-me confusão e fico na dúvida de se ouve ou não. A plataforma começou de uma forma inversa do que a Tavira em Transição começou. Nós encontramos-nos em 2015, em fevereiro, ou antes de fevereiro, encontramos-nos numa ação internacional de luta contra os
combustíveis fósseis e as questões climáticas, os efeitos dos combustíveis fósseis sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as pessoas. E nós, eu me refiro a pessoas que estão em organizações à margem, a coelhos, o luz, e já não me lembro quem mais, mas pronto, era um conjunto de pessoas que pertenciam a organizações e que em Faro foram participar numa ação que era uma ação organizada internacionalmente pela 350 Org, porque tínhamos consciência de que não queríamos o modelo energético dos combustíveis fósseis, porque queríamos mudanças sociais, porque tínhamos também consciência que as pessoas não estavam muito conscientes disso, que não estavam interessadas às vezes até em discutir isso, achavam que isto era uma coisa do lunar, que são ambientalistas, e nesse dia a questão colocou-se-nos, então mas a gente está aqui a discutir isto no geral, está aqui a discutir isto no domínio quase que teórico, quando no Algarve parece que se passam problemas deste tipo. E este parece tem a ver com o secretismo com que o processo foi conduzido, não só no Algarve, mas em todo Portugal. Portanto, foi aqui que surgiu a PALP, como plataforma que começou com essas organizações, mas que depois foi alargando a todos aqueles que quiseram entrar. Portanto, nós estamos abertos a quem quer entrar e isto foi alargando. Inicialmente, a PALP o que pretendia era ter informações. Nós não sabíamos o que se passava e queríamos ter informações. Aos poucos, à medida que as informações foram chegando, a nossa preocupação foi aumentando. Começámos a perceber que a situação era real e era grave. Eu não vou enunciar aquilo que a PALP tem feito, tem sido muitas coisas, mas são essencialmente, às tantas nós tivemos consciência disto. Eram três dimensões. Era a dimensão política e institucional, a dimensão da relação com o poder, com os partidos, com as câmaras, com instituições até ambientais. Outra dimensão era uma dimensão jurídica e científica, porque era a científica que nos permitia dizer que tínhamos razão. Felizmente que estamos num momento em que podemos, embora a ciência já não seja o que era no século XIX, já não seja vista como era vista no século XIX, a verdade científica é revisível, a verdade científica está sempre a mudar, a verdade científica é uma probabilidade que foi sujeita a provas e que até hoje não foi refutada, e portanto nós temos até os cientistas a parecer políticos, um a defender a ideologia ou a teoria A e outros a defender a teoria B, mas a verdade é que nós temos, apesar de tudo, posições científicas é que nos agarremos, ou que nos agarramos para defender o estarmos contra. E a vertente jurídica para quê? Para nos permitir dizer estes contratos que são a base do nosso problema, porque a exploração petrolífera está permitida por contratos, por concessões firmadas por contratos, baseadas numa lei, permitir-nos dizer esta lei tem estes defeitos, ou esta lei ficou parada no tempo e não cumpre a evolução das outras leis que foram surgindo principalmente na Europa, aquilo que são as diretivas comunitárias e que foram transcritas para a lei portuguesa. Portanto, a vertente científica e a vertente jurídica são importantes como instrumentos, por um lado que nos dão razão e por outro lado que nos permitem combater no plano político e jurídico, e a outra dimensão que é aquela que a Ana diz que a teoria de transição tem essencialmente e que também nós temos essencialmente, que é a informação. Se nós não sabíamos, os outros partidos do princípio também não sabem e temos que os informar, temos que fazer dinamização e a PALP não diz isso, mas a Rosa Guedes diz, nós parecemos o movimento das Forças Armadas a seguir ao 25 de Abril a fazer sessões de dinamização pelo Algarve fora. É isto. Escolas, coisas deste tipo mais elitistas, feiras da Fuseta, passámos 6 dias na Feira da Fuseta, sunsets, Festival Med, o que nos aparece, a gente vai lá. E agora, tenham paciência, mas são vocês que nos vão pôr questões. Compartilhar informação. Esqueci que ele tinha que falar um bocado só nos apresentadores. Vou tentar ser muito breve.
Nestes últimos dias eu tenho andado a distribuir alguns panfletos que provavelmente muitos de vocês já viram fixados aí nas lojas, a dizer não à exploração de gás e petróleo no Algarve. Queria só partilhar esta experiência. É muito interessante porque o acolhimento em geral das pessoas é muito bom. Nota-se que algumas das pessoas, alguns dos comerciantes com quem eu falo, estão de acordo com esta campanha, estão contra a exploração de gás e petróleo em Tavira, mas por uma questão de não afugentar os turistas, preferem não afixar aquele pequeno cartaz. Isto é claro, por exemplo, no caso das empresas, das agências imobiliárias, que nenhuma delas, não consigo nenhuma delas afixar-se aquele papelinho na montra, e isto tem a ver com não afugentar, portanto, reconhecem o problema e acham que o problema é tão grave que acham que ele pode afugentar completamente a clientela. Tem sido interessante. Mas encontrei também muitas pessoas que pensam que o problema está resolvido. Muitas pessoas me disseram, mas então as empresas não desistiram. Isto é uma mensagem que eu gostava de deixar aqui. Houve, de facto, duas parcerias, dois consórcios de empresas, um deles constituído pela ENI e pela Legal, e outro constituído pela Repsol e pela Partex, que anunciaram que suspendiam as perfurações de prospecção. Estas empresas têm contratos que lhes permitem fazer furos, fazer perfurações ao longo de 3 anos, 2016, 2017 e 2018. Anunciaram a suspensão sem dizer durante quanto tempo é que iriam manter essa suspensão, mas isto não é de forma nenhuma uma desistência da sua posição contratual. O que aconteceu foi que estas empresas, provavelmente, pensamos nós, estes movimentos, devido em grande medida à contestação popular, decidiram adiar a sua ação, deixar as pessoas deixarem-nos cansar e acalmar-nos um bocado para voltarem à carga quando estivermos desmobilizados. Portanto, queria dizer que há neste momento 15 contratos assinados pelo Estado português, pelo governo anterior e pelos governos anteriores a esse, 15 concessões que envolvem exploração de gás e de petróleo em praticamente todo o país, com predominância no sul, em terra e no mar, gás e petróleo em terra e no mar, e que todos esses contratos, explicitamente ou implicitamente, permitem a utilização de uma técnica que nós consideramos particularmente perigosa, que é o fracking. Ainda que muita gente no governo diz, o fracking, vocês estão demasiado muito preocupados com isso, mas isso não vai existir. Mas, na realidade, existem contratos que estão em vigor, são 15 contratos, e que envolvem todos estes tipos de exploração e que não foram suspensos. As empresas disseram que, provisoriamente, para já suspendiam a prospecção, não desistiram, não cancelaram os contratos, não desistiram das suas posições contratuais, não denunciaram os contratos. Portanto, continua tudo exatamente na mesma como estava há um mês atrás. Essa era uma mensagem que eu gostava de deixar. Um comentário meu, a título mais pessoal, é que esta questão tem sido tratada, principalmente no Algarve, por razões que se compreendem, como um problema local. E como a Ana Correia já disse, enfim, tem vindo a evoluir e hoje a maior parte das pessoas já percebe que não é um problema local. Eu devo dizer que, do meu ponto de vista, a exploração de gás e de petróleo deve ser combatida não devido ao seu impacto local, mas devido ao seu impacto global. Ou seja, do meu ponto de vista, ainda que a exploração de gás e petróleo não tivesse qualquer impacto ambiental negativo a nível local, ainda que tivesse um impacto económico positivo, que não tem, ainda que tivesse um impacto positivo a nível do emprego, que também não tivesse tudo isso, eu continuaria a ser perfeitamente contra. Eu acho que há razões climáticas que são, de facto, problemas de uma extrema gravidade, como provavelmente a civilização humana nunca encontrou até agora, e que estão a colocar agora. Nós estamos a viver uma série de alterações, que nós chamamos de alterações climáticas, que têm um impacto direto na acessibilidade de água, na acessibilidade de alimentos, nos padrões de produção de alimentos agropecuários, e que estão a causar não apenas catástrofes meteorológicas, mas catástrofes humanitárias em grandes regiões do planeta.
devido à escassez de água e à escassez de líquido. Isto acontece, hoje em dia há um consenso científico quanto a esta questão, isto acontece devido ao aquecimento global, e o aquecimento global acontece principalmente devido à queima de combustíveis fósseis. Nós temos que mudar de paradigma em termos de produção de energia, temos que dedicar-nos a outras fontes de energia. Essas fontes de energia estão identificadas e, curiosamente, Portugal é até um dos países do mundo que tem melhores condições para explorar essas fontes alternativas, essas fontes de energia renováveis, devido não apenas às nossas condições climáticas, mas devido também à existência de competência nos nossos recursos humanos. E, em particular, a região do Algarve. Nós temos uma região que tem mais de 3.000 horas anuais de sol, que poderia e deveria estar a fazer grandes investimentos na produção de eletricidade a partir de energias renováveis, e não devemos estar a gastar recursos financeiros, recursos humanos, a gastar tempo a investir noutro tipo de fontes energéticas, ainda que elas não tivessem os problemas locais que nós sabemos que têm. Não existe prospecção de petróleo limpa, não existe exploração de petróleo limpa. Não existe, em lado nenhum. Por muitos cuidados que se tenham, esta informação está disponível, mesmo a informação que está disponível sobre acidentes e sobre derrames a nível mundial, faz um retrato absolutamente negro do que é esta indústria. E nós sabemos que a realidade é ainda pior do que aquilo que a informação oficial retrata, porque há muitos derrames que não são declarados, há muitos acidentes que não são declarados. Portanto, há razões locais, mas há principalmente razões globais de nível planetário para nós sermos contra estas formas de energia e para apostarmos em energias renováveis. É isso que nós queremos. Qualquer esforço que o Estado português dedique a explorar estas fontes de energia poluidoras e que contribuem para o efeito de estufa é energia e é investimento que não é dedicado àquilo que devia ser dedicado, que são as energias renováveis. E agora sim, damos por fim a intervenção inicial do painel e estamos disponíveis para ouvir as vossas intervenções. Podemos fazer uma pausa de 1 minuto para responder. É muito entusiasmante de estar juntos para poder falar, para encontrar solução. E qual seria a solução se os políticos, tanto em Portugal e em outros países, são cada vez mais desligados das populações, dos concernos sobre ecologia, ou sobre economia, ou sobre cultura, etc., pour repor un vide o contato entre os governos, o Estado, e os cidadãos. Como seria possível criar um grande movimento verde em Portugal, por exemplo? Criar em Tavira, em Aveiro, ou em Porto, etc., movimentos de ação, de informação, mas de ação econômica e política, sugerindo, por exemplo, acte radical para mudar de tipo de energia, criar um modelo de carro na Europa que seja mais acessível, que seja feito de bambu, com um pequeno motor energia solar, por exemplo, que não pede tanta infraestrutura e tanta... Qual seria... Podemos imaginar tantas coisas, não é? E ao nível dos bancos, por exemplo, ao nível dos bancos, realmente dar informação que, colocando o dinheiro no banco e colocando o dinheiro no banco para trabalhar, muitas vezes vai para as energias do petróleo, as energias atômicas, as energias que são negativas, não é? Qual é a informação que podemos dar ao nível dos cidadãos sobre o trabalho dos bancos com os Estados também, não é? Como tentar esta parte do dinheiro que está ali a frutificar ir por uma energia verde e daí dar um contributo
nacional para ter, por exemplo, energia solar colocada em vez de ser contributo para energia fóssil. E o próprio Estado dizer, por uma lei, dizer com o dinheiro que não vai ser colocado nas energias fósseis completamente, porque radicalmente não é possível, mas uma parte para sugerir, por exemplo, ter a estrada revestida de placas de energia solar, nem precisa ser telhado, etc. Ou seja, só na estrada, a nova técnica. Como a ação de formação, mas sem ser uma luta ideológica, mas realmente prática ao nível. Oui, como está por essas perguntas nos próprios governos? Para responder? Outras intervenções? Não, acho interessante essa postura não, Se quiserem levantar-se, levantar e falar também. Não, estou a dizer que achava interessante esta postura que a Catherine está a dizer, que o problema não é só de uma mudança em termos energéticos, porque sabemos que a implementação dessas mudanças vai demorar muito tempo, não é uma coisa que vai se poder fazer assim de um dia para o outro. Então, entre tempo, há soluções ou há posturas que as pessoas devem tomar, que são posturas onde quer dizer também diminuir o uso de tudo o que esteja derivado destas energias. E isso é uma mudança de vida, e não sei se as pessoas que estão aqui estão prontas a fazer estas mudanças, porque são mudanças radicais, a muitos níveis, e pronto, é o primeiro passo, que é uma coisa que pode-se fazer logo à partida. A mudança do sistema energético é uma coisa que vai ser demorosa, que demora também, que pede imenso dinheiro. Acho que não parece que é uma solução que pode ser abordada assim de repente. Não sei qual é a vossa... Se vocês têm uma resposta... A não ser que não estou exatamente. Só se as pessoas querem, se houver um consenso, onde que as pessoas decidirem em conjunto, que podemos mudar de forma de vida e começar uma forma de vida um pouco decrescente em termos de uso de energia. Se vocês têm uma resposta... E também pensar a semana de 4 dias de trabalho e não vamos deixar outras pessoas intervir. Não é? Vamos deixar outras pessoas intervir também. Por favor. Levanta. Não. Pronto, eu queria que, se fosse possível, que me fizesse um pouco da situação dos contratos, e a questão que eu coloco é que possibilidade é que existe neste momento do governo poder cancelar os contratos, que possibilidades reais e legais. Eu estou a concentrar só no problema do petróleo. Obviamente que a gente pode discutir a sociedade, temos que discutir as energias renováveis, etc. Mas neste momento eu julgo que era importante nós percebêssemos, para podermos de facto pressionar, que é disso que se trata, um lobby forte a nível nacional para pressionar o governo, em que temos algumas expectativas, para que haja anulação desses contratos. Primeira questão. A segunda questão é relativamente à lei. Que possibilidades neste momento existem da Assembleia da República revogar a lei? Possibilidades legais. Eu sei que aqui haverá também algumas achegas, mas creio que a Rosa nos poderá também dizer, e a Elvira também, porque eu, nomeadamente, não sei que furos é que há na lei que permitam isso. E é por aí que temos que ir. Pronto, um dos aspectos. Obviamente pressionar, mas pressionar para qualquer sítio muito claro. Mais alguém? O meu nome é Artur. Vou aqui definir que sou deputado municipal, pertenço à Assembleia Municipal de Rio, e tento conjugar a minha atuação na Assembleia Municipal com as organizações ambientais. Portanto, eu, quando optei pelo lugar, a minha intenção era levar a mensagem da população e dos seus problemas à Assembleia Municipal. Tenho colaborado com a Autonomia da Transição, tenho levantado uma série de problemas em relação ao petróleo e ao gás. Já foi aprovado na Assembleia Municipal, pelo menos 2 vezes, que a Assembleia se pronunciasse sobre estes temas. Eu vou sentar também. Portanto, a Assembleia Municipal foi obrigada a votar, portanto, e definir a sua posição, que foi positiva, que não queríamos os furos de exploração de gás, nem em terra como no mar.
Mas há uma das coisas que eu sinto por vezes e gostaria mais um intercâmbio ou uma relação com as organizações ambientais. É o seguinte. Muitas vezes os próprios pescadores, os próprios agricultores vêm falar comigo e dizem: eu queria levantar esta questão na Assembleia Municipal. A agricultura familiar está posta em causa. As estufas estão a vir para o Conselho da Vida. Qualquer dia temos o caso da Almeria, que existe em Espanha, em da Vida. Portanto, o que é que isto está a fazer? Está com que as estufas estão a invadir este Conselho, têm os problemas ambientais, têm as linhas de água que estão a ser invadidas com pesticidas, a agricultura familiar, como eu disse, que era a subsistência dessas famílias, está a deixar de existir. Portanto, tudo isto está a solidificar no Conselho de Tavira. Em relação à Tavira Transição, que é o elo de ligação que eu tenho tido, posso-vos dizer que sejam cadernos indicativos, sejam posições tomadas pela organização, têm sido levadas à Assembleia. E eu gostaria que ainda não existe a força suficiente, a ligação suficiente entre políticos e as organizações ambientais. Deve existir mais. Do seguinte, eu tenho acompanhado as diversas manifestações que têm havido por parte da Tavira Transição, tenho ido ao local, tenho participado nelas, e há uma das coisas que eu verifico. Embora haja muitas assinaturas por parte das pessoas e a consciência que você diz quando agora distribuído pelas casas, o panfleto, etc. Mas quando vamos às manifestações, a gente encontra sempre as mesmas pessoas. É sempre o mesmo grupo de pessoas. Isto faz-me lembrar, quando o político faz a campanha, faz autárquicas ou outras iniciativas, a população diz assim: só se lembram de nós 4 em 4 anos. Portanto, há necessidade, independentemente dos contratos que possam existir, da lei que tem que ser alterada, eu, ao aprovar, ao transmitirem os problemas ambientais, eu levo aos deputados da Assembleia da República. Portanto, o Governo tem estado a ser questionado sobre todas estas questões. A organização política que eu represento é contra tudo isto. Portanto, tem que haver uma ligação entre a população, os políticos, as organizações ambientais, tem que haver um esforço por tudo isso. A Catarina falava há bocado da questão das alternativas, portanto, a questões solares, etc., dos painéis, etc. A cidade de Tavira é a que tem mais horas de sol a nível da Europa. É a cidade que tem mais horas de sol. Porque é que as alternativas, portanto, de energia não são implantadas aqui na cidade de Tavira? Porque é que não existe uma política? Se vocês perguntarem à autarquia quais são as políticas que têm, ambientais, quais são para a juventude, não sabem dizer. Portanto, vai-se vivendo e sem uma perspectiva de futuro. Quer dizer, há um debate que eu até queria lançar aqui em Tavira, que existem técnicos, que é chamadas as cidades inclusivas. Ou seja, sem barreiras arquitetónicas, para que as pessoas possam vir, possam se movimentar, possam se fazer tudo isso. Portanto, eu vejo que neste momento há necessidade que a população seja muito mais informada, mas para isso existe necessidade de diálogo com elas diretamente, que é esse o papel que tem-se feito, pelo menos na organização que eu represento. Portanto, e é isso que devemos fazer, é a obrigação. Portanto, já agora, que organização é? Já referiu 2 vezes a organização que a organização é o Bloco de Esquerda. Peço desculpa, não queria interromper. Era só pois sim, pronto. Mas eu não queria alongar, eu só queria manifestar é que a minha intervenção na Assembleia Municipal pode ser muito mais rica, porque não só os 15 minutos que é pago para o público, que as intervenções ambientais fazem, e depois mais a minha intervenção. Quer dizer, é um reforço. Todas estas mensagens têm que ser transmitidas e têm que ser aprovadas e têm que ser constantemente mais aprofundadas ainda. Vamos ter, já montamos aí, vamos ter reações aqui da mesa. Rosa, Ana. Eu relativamente a Sim, tenho. Algumas perguntas concretas que foram feitas. Eu sugeria que se calhar fôssemos pessoa a pessoa e que cada um pudesse Sim. quanto àquilo que a Catherine disse, se nós já tivéssemos a resposta, se calhar isto já estava a acontecer, nós já teríamos aqui esta proximidade. Eu pessoalmente, isto é uma resposta da Ana Correia, acredito muito
na força da cidadania. E acredito, e aliás, a Alemanha foi um exemplo que foi revelador neste sentido. As energias alternativas na Alemanha são o que são hoje, devido à iniciativa da cidadania que se organizou e que colocou em prática a utilização de energias renováveis. Nós, se calhar, ainda temos uma postura um bocadinho, esperamos que o poder político tome decisões para depois nós, de alguma forma, as seguirmos, e eu acho que aqui o processo tem que ser plenamente invertido. Plenamente invertido porque, na minha convicção pessoal, eu julgo que estes contratos foram assinados não tendo minimamente em conta os interesses da população, quer local, quer nacional, e para mim é evidente, não querendo ser injusta, que houve interesses minoritários e se não pessoais. E, portanto, se queremos defender uma forma de estar, se queremos defender as energias alternativas e realmente nos identificamos com elas, eu julgo que passa pelas pessoas se organizarem e porem em prática um conjunto de práticas que realmente sejam sustentáveis. E eu julgo que da vida em transição, eu não estou desde o início no movimento, mas é exatamente este o objetivo, é de criar alternativas, é de construir uma realidade alternativa. Não tem sido sempre muito fácil, porque, enfim, há alguma, vamos dizer, apatia por parte, às vezes, da população, mas acho que chegou a altura de, enquanto cidadãos, assumirmos esta responsabilidade e sermos proativos e juntarmos outras pessoas que defendem os mesmos ideais para o fazer. Em relação à questão da Catarina e do Fred, é assim, de facto, são estes problemas pontuais que muitas vezes nos levam, pela sua gravidade, nos levam a perceber que as questões são sistémicas, que estão interligadas e que, de facto, o mudarmos de modelo energético implica uma mudança de tipo de vida. De vida em todas as suas vertentes. Isso não é fácil. Se fosse fácil, o design estava feito. Portanto, não é fácil. E nós aqui escusamos de estar a fazer separação entre cidadãos e políticos. Não é fácil porque as pessoas, a pessoa humana, está habituada, está programada, está rotinada em viver de determinada maneira. Foram-lhe criados, inclusivamente, necessidades artificiais. E pensar em viver de outra maneira é-lhe difícil. Portanto, como é que se sai disto? Não se sai disto, pessoalmente, que não tenho uma visão de... não digo. Pronto. Que tenho uma visão muito centrada na responsabilidade individual, porque eu poderia ter uma visão de grupos que fizessem, que levassem atrás de ti as populações e as levassem a mudar. Isso é importante, mas não chega. Portanto, eu partilho da mesma posição que a Ana. Vai depender de cada um de nós. Agora, quando a gente diz que vai depender de cada um de nós, estamos a dizer que o processo é lento. Só que às vezes há surpresas. Só que às vezes diversas variáveis se conjugam e permitem um salto. Nós pensamos que isso ia acontecer com as crises, não é? Vimos tanta movimentação social e depois vimos que afinal ainda não foi à altura. Eu não sou vidente, não consigo dizer quando é que isso vai acontecer. Agora, o que digo é que se nós não nos mudarmos, essa mudança não vai acontecer. De qualquer maneira, é importante que haja pressão para que haja ligação, não só entre os movimentos, não só entre as pessoas entre si, porque as pessoas até têm dificuldade a aderir ao coletivo quando ele é informal, como é o caso da PAL, ou da Vida em Transição e outros movimentos, ou o Futuro Limpo. E é preciso haver pressão sobre os governantes. A PAL tem tentado fazer a união. E tanto que estamos aqui a trabalhar e temos trabalhado com muita gente. Agora, não está na mão de cada um de nós obrigar os outros a ser de maneira diferente. Isto vai acontecendo não só por vontades pessoais, mas por contextos económicos, políticos e culturais. Há
há alturas em que me parece que as coisas são mais favoráveis, há alturas em que me parece que as coisas são menos favoráveis. Mas quer dizer que não, penso que aí não é defeito meu. Eu não vejo os politólogos e os sociólogos a adivinhar, ou os economistas a adivinharem melhor que eu o futuro. Portanto, relativamente... Em minha opinião, Sim, sim, sim. concreta, temos... Relativamente às questões do ponto da situação, eu só queria dizer mais uma coisa. E isto especificamente para o Fred e para a Catarina. A questão dos bancos e do dinheiro nos bancos e do nosso dinheiro estar a ser mal utilizado, a Catarina e o Fred até sabem que já há propostas em Portugal de bancas éticas e que eu pessoalmente estive a intervir a fazer divulgação de bancas éticas e a adesão foi zero. Eu estou numa cooperativa ética, mas é espanhola. Eu estou numa cooperativa ética, mas é espanhola. Em Portugal, as pessoas queixam-se que o seu dinheiro é utilizado da forma que é utilizado, mas não fazem nada de diferente. Portanto, está na mão das pessoas. Relativamente às questões que a Mila pôs sobre os contratos, eu tenho que me levantar e eu não consigo estar sentada. Está sentada a falar. Pode levantar, Pronto. você pode passear no meio. É isso mesmo. É o hábito de professora de passar no meio das pessoas. Pronto. A questão dos contratos é assim. Os contratos não foram todos feitos no mesmo ano. Há contratos, neste caso, de 2007, que é o caso dos contratos em mar, em offshore, em Algesur. Os 3 contratos na Costa Vicentina são de 2007. E esses contratos, porque são em offshore, o período de prospecção, pesquisa ou prospecção, é 10 anos. Se fossem em terra seria de 8 e renováveis mais 2 anos. Começou em deep offshore, não é só isso em offshore, é sempre em deep offshore, é para além das 200 milhas, não sei quanto, é 10 anos. E podem ser renegociados mais 2 anos, o primeiro ano e o segundo ano. O que é que isto significa? Significa que em fevereiro de 2017, são os 3 de fevereiro de 2007, em fevereiro de 2017, dia 1 de fevereiro de 2017, os 3 contratos caducam, é figura legal. O Dr. Delgado Martins foi-se embora. A figura legal é de caducidade, de acordo com a lei 109/94. E, portanto, o Governo pode chegar a fevereiro de 2017 e dizer assim: meus meninos não cumpriram o que estava acordado, acabou, caduca. Agora, a ENI Galp, quando decidiu anunciar que não fazia mais a sondagem deste ano e que só poderia fazer para o ano, disse logo que era porque a consulta pública tinha sido prolongada e, portanto, as condições no mar não nos permitiam fazer isso e que iria pedir a renegociação do contrato. Portanto, não o fizeram este ano, que era o último ano que o podiam fazer. Para o ano, no verão, que eles acham que é quando podem fazer, já ultrapassou o prazo legal e já disseram que iam pedir que ele fosse renegociado. A PALP já chamou a atenção para isto e já disse que o Governo tem uma oportunidade única de acabar com aqueles 3 contratos. Porque eles dizem que este ano foi a consulta pública que foi prolongada. Mas, e os 9 anos anteriores? Porquê é que não o fizeram? Não é? Portanto, a situação é esta. Ou a gente faz pressão, ou o Governo sente a pressão de que não se concorda. O Governo tem dito que é uma questão de indemnizações, que é uma questão de não poder rescindir os contratos. Então agora tem a oportunidade. Não podemos baixar a luta contra isso. Os outros contratos é diferente, são de anos diferentes. 2011, 2015. Portanto, o da Galp, o furo da Galp, entre Faro, da Vira, Vila Real, da Repsol Partex, até 2019 eles podem fazer o furo, porque é no 4º, 6º e 8º ano, se não estou enganada. Por acaso está aí o contrato, se alguém depois quiser confirmar, a gente tem aí os contratos. Esses são, eles podem, aquele furo que adiaram, que diziam que iam fazer no segundo semestre, podem perfeitamente pedi-lo para o ano, até 2019. Portanto, a situação desse contrato é outra.
Agora é assim, a gente vai estar à espera que os contratos caduquem por si, vamos estar em guerra até 2020. Tá? Eu sobre os contratos, ou pelo menos a parte legal relativa aos contratos, eu pessoalmente, que há uma coisa que para mim é perfeitamente incompreensível. É como quando o Governo pediu a opinião à Procuradoria-Geral da República sobre o contrato da Ponte Fuel, porque não verificava alguns dos requisitos, nomeadamente seguro e nomeadamente para apresentar o balanço dos últimos 3 anos. A Procuradoria-Geral da República responde como não havendo motivos para a nulidade do contrato. Eu honestamente digo, eu não respondeu isso. Não é bem Não, assim, sim, não. mas não é no intuito de o contrato ser anulado. E portanto, eu fico um bocado estupefacta e até quase que deixo de entender um bocado como é que isto funciona. De qualquer forma, e acho que deve saber, Maria Emília, não é? que a AMAL também se organizou e também colocou 2 providências cautelares. A Associação de Municípios Locais. Exatamente. Portanto, está a ser trabalho jurídico a ser desenvolvido, pessoas obviamente dominam a matéria. Não sei se posso também dizer alguma coisa em relação a isto. É só um levantar. Não, desculpe. Deixa Não, não vou a sair. Ana. Não, eu não Deixa quero a Ana. entrar. Deixa a Ana acabar. Ai, pensei que a Ana já tinha acabado. Deixa a Ana acabar e depois basta levantar a mão para falar. Mas eu não tinha mais nada a acrescentar, porque a parte jurídica não é de toda a minha área, mas isto enquanto cidadã e perfeitamente de senso comum. Eu vou ser breve, um bocadinho em resposta ao que a Maria Emília Costa perguntou, qual é o ponto da situação. Bom, a situação é um bocadinho confusa. Há 15 contratos assinados que são diferentes, mas são contratos que estão em vigor. E o combate a estes contratos pode e deve ser feito, na minha opinião, em várias frentes. Há várias frentes e está a ser feito nessas várias frentes. Uma das frentes é a frente jurídica. A Associação de Municípios do Algarve já apresentou 2 providências cautelares para tentar bloquear estes contratos. Há outras pessoas, no seio destas organizações, há dezenas de organizações. Enfim, aqui sentados a esta mesa temos 2 a ATV em transição, a APAL, mas além destas, a APAL reúne várias organizações. Eu próprio faço parte de uma outra organização, que é o Futuro NIM, que também tem estado envolvida neste combate, mas há dezenas de organizações que estão a trabalhar em rede e que estão a partilhar informação e que estão a estudar a possibilidade de apresentar providências cautelares de forma a anular estes contratos. Esta é uma das frentes de batalha. Há outra frente de batalha, que é a frente de batalha política e que deve ser levada a cabo em contactos com o Governo e em contactos com outros órgãos de soberania. Governo, Presidência da República, Parlamento e cada um dos partidos políticos. Isso também está a ser feito. Há várias organizações que têm estado a contactar todas estas instâncias, apresentando a sua oposição e apresentando razões de ordem política, de ordem social, de ordem económica. Isso está a ser feito. Há a mobilização popular que tem estado a ser feita, quer em termos físicos, pessoalmente, quer através de petições que estão a circular, quer através do envio de postais. Viram uma série de postais ali assim na sala da entrada. Portanto, há uma série de iniciativas, há uma série de frentes de batalha que estão de facto a avançar. E seria bom que todas as entidades que têm algum poder para anular estes contratos sentissem que essa pressão não abranda. E, do meu ponto de vista, a minha percepção pessoal é de que a pressão popular, neste caso concreto, é particularmente importante. Aquilo que eu estou totalmente convencido é que o Governo, só por si, e a maioria parlamentar que apoia o Governo, só por si, não vão conseguir, ou porque não querem, ou porque não podem, anular estes contratos. E aquilo que irá fazer desequilibrar ou tender para um dos lados os pratos da balança vai ser a pressão popular. Uma das coisas com que o Governo está muito preocupado neste momento é não aparecer em termos internacionais
como tendo uma pose anti-empresas, anti-corporate, devido a posições, inclusive, que têm tomado no caso de reversão de privatizações e que foram lá recebidas em alguns meios políticos internacionais. Portanto, o Governo só irá tomar medidas, na minha opinião, isto é a minha percepção, se houver uma forte base jurídica para essas posições e se houver uma fortíssima oposição popular. Uma oposição popular tão forte que condicione mesmo a ação das empresas. Não é por acaso que estas 4 empresas, decidiram agora suspender os contratos. Estas empresas receiam que a contestação popular, caso estas perfurações fossem avante, tomasse uma feição mais alargada e eventualmente até mais violenta. Portanto, existe esse receio e é necessário que essa pressão popular não abrande. Portanto, é possível fazer coisas? É. Há algum botão mágico? Não há. As providências cautelares, mesmo os juristas dizem que apresentam argumentos que são apresentáveis, mas são relativamente frágeis. Ou seja, terá de haver uma forte vontade política para contestar estes contratos. E essa pressão popular tem que apoiar essa vontade política. Anulando os contratos. Do meu ponto de vista, anulando os contratos. Já agora deixem-me só fazer mais um comentário aqui ao que disse o Fred. Há muito esta ideia, e eu também tenho encontrado nas últimas semanas, de que a mudança para uma economia de baixo carbono, o fim da exploração de combustíveis fósseis, são processos muito lentos, podemos começar a pensar neles, mas que não são para já. Eu gostava de contestar frontalmente isto. Eu acho que estas mudanças, que são mudanças de longo prazo, são para já. Não é por uma mudança, se demorar 10 anos a ser posta em prática, que ela deve começar daqui a 5 anos ou 6. É precisamente porque ela demora 20 anos que ela deve começar já. E há inúmeras coisas que nós podemos fazer desde já. Acho que foi hoje que foi uma notícia do jornal sobre uma linha de financiamento que o Governo abriu para facilitar a compra de veículos elétricos pelas autarquias do país. Eu penso, é muito fácil aos municípios de todo o país fazer ouvir a sua posição nas assembleias municipais, nas reuniões, em todas as instâncias públicas às quais tenham acesso, dizendo que não querem que a sua autarquia continue a comprar veículos que consomem combustíveis fósseis. Há inúmeras circunstâncias, não digo que sejam todas, mas na maior parte dos casos, estes veículos podem ser substituídos com vantagem por veículos elétricos. É evidente que podem-nos dizer a eletricidade está a ser produzida em grande parte ainda pela queima de combustíveis fósseis. Mas a eletricidade tem a vantagem de que pode ser produzida através da queima de combustíveis fósseis, mas também pode ser produzida pelo sol. E, portanto, o esforço no sentido da eletrificação é um esforço muito importante, porque deixamos de criar procura para os combustíveis fósseis. Quando nós temos um sistema de aquecimento em casa que usa gás, estamos a criar procura por combustíveis fósseis. Quando nós temos um sistema de aquecimento em casa que é elétrico, já não estamos a contribuir para aumentar a procura de combustíveis fósseis. Estas pequenas medidas são importantes e nós podemos fazer sentir isto às autarquias. Nós podemos... E como fazer sentir, por exemplo, a falando, gritando, indo às reuniões das câmaras, escrevendo artigos para os jornais, indo às assembleias, participando em reuniões, distribuindo folhetos, falando nas escolas, falando aos nossos colegas, falando no autocarro, falando no comboio, falando no supermercado, falando a toda a gente. É assim que se consegue. Agora temos mais pessoas inscritas. Temos ali o Manel Coelho que estava inscrito. E levantem os braços. Eu também sou autarca, mas não sou aqui nessa qualidade. Estava aqui de férias e espero que por esta iniciativa deve-se centrar a questão neste momento que foi iniciada contra a exploração de petróleo e de gás no Algarve e na costa. E depois ir às outras questões, porque se começamos com tudo ao mesmo tempo, não mobilizamos. Esta é uma batalha que tem que ser ganha. Avançou-se muito. Eu lembro há tempo que vocês também participaram nos prós e contras. Lembro do empate frontal, com argumentos pesados. E é preciso, agora, duas questões. Dar passo. O Algarve, por aquilo que disse o nosso amigo
já reuniu com a Associação de Municípios. Porque já reuniram também, por exemplo, com a Associação de Municípios do Alentejo Litoral? Creio que não. Nós devemos ir com este movimento no litoral até que o ministro também já se manifestou. Até ao Porto. Sim, até ao Porto. Até ao Porto. E procurar forças nas autarquias. As autarquias, há dias, na autarquia que eu penso, que é Sines, foi perguntado numa assembleia de há 3 dias e o Presidente da Câmara disse que não tinha uma posição sobre isto. Isto é incrível. Isto é incrível. Não é preciso dizer que for sempre, basta ver. Manel, temos chamadas. Ok. Já agora podemos ficar a saber todos. Quem força é que é? Ficamos todos a saber. Precisamos ir à internet quando chegamos a Não, casa. é partido socialista, mas não quer dizer que isto seja a posição presidencialista. Claro, está bem, mas informação pública, por favor, temos que falar de uma forma um bocadinho mais aberta e mais contraída. Agora, é preciso arranjar também aliados concretos, porque as pessoas lutam por coisas concretas e sentidas. E são as associações ambientalistas, são os pescadores, atenção, os pescadores que estão muito preocupados com isto. Como disse há bocado o Vítor, e estamos de acordo, há aqui várias falácias, e uma delas é que isto é limpo e não há nem estudos nem explorações limpas. E são riscos. A outra falácia é o impacto na economia. Isto é um arranjo para as grandes empresas. Isto tenho dúvidas que seja uma questão que desse, assim por um estalar de dedos, uma solução para a economia nacional de imediato. Não dá. Portanto, vamos às questões de organização e de expansão e de manifestos em assembleias municipais, comprometer os municípios que são, em princípio, a representação do povo e dos seus interesses, e através disso cria-se consciência, porque leva muito tempo a criar consciência da economia e da energia verde alternativa. Está na ordem do dia, mas agora a questão é vencermos esta batalha de acabar com os contratos e de o governo, porque todos os governos, e este governo também, têm muitos enleios com o poder económico e têm, como já foi dito, receio de afrontar os grandes poderes económicos. Já se falou em empresas internacionais, nomeadamente da Repsol e da ENI, são poderosas, muito poderosas. Eu estou em Sines, fui presidente durante 16 anos, conheço muito bem o que é o poder destas empresas, que são poderosíssimas e não olham ao meio. Atenção, querem atingir um objetivo. Portanto, meus caros, agora a luta deve ser prioritariamente mobilizar e sabermos mobilizar as pessoas em defesa dos grandes valores, que é os ecossistemas oceânicos e aquilo que eles representam, que é o turismo. Já se foram estufas, o que é que as estufas é uma praga? Vejam que são as estufas em Odmira e quem é que as explora, para onde é que vai o dinheiro daquilo e o que é que isso representa nas economias. Eu não sou contra a produção intensiva nem a favor. É uma questão de facto de equilíbrio ecologista e de defender a economia local. Mas isso é uma questão que vem agora, não vem tudo aqui ao mesmo tempo. Vocês, eu peço-vos, em quase tudo, que sejam dinâmicos na organização a nível regional e nacional e que interpelemos as autarquias para chegar ao poder local com força. Eu penso que todas as autarquias de todos os municípios onde existem contratos estão, já foram contactadas por inúmeras vezes. O meu nome é Elvira Martins, faço parte da organização da plataforma Algarve Livre de Petróleo. Em relação a esta questão
questão, pois nós somos todos, ou muitos de nós, a favor das energias renováveis. Sabemos que todos temos que começar, como na qualidade de consumidores, a dizer não ao consumo, portanto, que vai aumentar as emissões de carbono, etc. Mas nós estamos aqui perante um problema muito concreto, tal como a Mila disse. Nós temos contratos assinados e esses contratos só têm, no meu ponto de vista, para além de toda a movimentação popular, que é muito importante, mas é muito importante para mostrar ao Governo que nós estamos contra os contratos e que o Governo tem que tomar uma posição. Porque isto é uma questão política. Se o Governo tiver vontade política de anular os contratos, tem fundamentos suficientes, até jurídicos, não é? Para os anular. Agora, tem que haver vontade política. E nós já vimos que na Assembleia da República já foram votados diversos projetos de resolução. Houve projetos de resolução que pedia o cancelamento dos contratos e isso não teve aprovação na Assembleia da República. Portanto, há realmente a vontade política do Governo, que neste momento não tem mostrado. A Paulo reuniu com o Secretário de Estado do Ambiente, reuniu com o Secretário de Estado da Energia e o Sr. Secretário de Estado da Energia, e nós sabemos que o Governo é todo pelas energias renováveis. Ainda recentemente houve um concurso para pôr um cabo até Marrocos, para nós exportarmos energias renováveis para Marrocos, mas isso não resolve o problema dos contratos. Isso são ações paralelas, mas neste momento os contratos têm que ser anulados. Têm que ser anulados por duas vias. Ou o Governo tem vontade política e anula, ou não tem vontade, que na minha opinião até este momento o Governo não tem vontade política para anular os contratos, e estou a dizer o Governo, já não estou a falar do Parlamento, estou a dizer o Governo, ou então temos a outra via, que é a via jurídica, que a via jurídica, pois realmente as autarquias já meteram uma providência cautelar, que neste momento nós não sabemos ainda se foi aceito, porque isso passa por vários processos. O primeiro processo é ser aceito, a seguir a ser aceito vai ser julgada, não sabemos se a sentença nos vai ser favorável, se não for, quando digo nós, estou-me a incluir no grupo dos autarcas. Se não for favorável, com certeza que nós vamos contestar e que vamos apelar com a outra instância superior. Depois temos que meter a ação principal. Enfim, isto é um caminho muito longo, mas se ganhássemos realmente a providência cautelar, era muito bom, porque isso suspendia de imediato as atividades de exploração. Agora, o que está aqui em causa é o interesse público. O Governo tem que ter vontade de anular estes contratos, porque estes contratos não defendem o interesse público. Quem analisar os contratos vê perfeitamente que nós, Governo, Nação, não temos contrapartidas até do ponto de vista financeiro. Quer dizer, nós não estamos, o movimento PALP não está nisto pelas contrapartidas financeiras. Está assim pelos efeitos no ambiente. Agora, nós temos que invocar razões objetivas para que os contratos sejam anulados. O Sr. Ministro da Energia tem feito declarações públicas dizendo que os contratos onshore têm realmente algumas questões que há razões para poderem ser anulados. Mas nada é dito em relação aos offshore. Os offshore padecem de muitos vícios também jurídicos. Eu não sou jurista, faço esta ressalva, mas se olharem aos contratos, os contratos dizem que nós só iremos receber um valor mínimo de imposto depois de descontar todos os custos de prospecção, todos os custos da montagem das plataformas, todos os custos operacionais de produção, ou seja, aqueles custos quando eles começam a produzir, ou seja, nem daqui a 30 anos nós recebemos nada. Portanto, isto não defende o interesse público. Isto foi uma oferta, uma doação dos recursos públicos às empresas concessionárias. As empresas concessionárias têm muito poder, têm efetivamente muito poder, mas eles também têm algum receio da pressão popular. E neste momento a Repsol acabou de pôr muito recentemente um anúncio internacional para vender parte da sua cota, porque a Repsol tem 90%, a Partex tem 10%.
os senhores da Partex, que está relacionado com o Gulbenkian, já declararam que não têm capacidade financeira para aumentar a sua cota. E a Repsol também já demonstrou e já disse publicamente que tem algum receio de avançar porque tem 90% e o negócio da Partex, que está relacionado com o Gulbenkian, já declararam que não têm capacidade financeira para aumentar a sua cota. E a Repsol também já demonstrou e já disse publicamente que tem algum receio de avançar porque tem 90% e o negócio de nós. Portanto, podem adquirir cotas que nós cedemos para fazer essa exploração. Obrigado. Olá, boa noite. O meu nome é Paulo Diegas. Tenho estado aqui a ouvir, portanto já há algum tempo também falo. Ouço este problema, preocupa-me enquanto pessoa, preocupa-me enquanto pai. Muito enquanto pai. Temos gerações vindouras e tem-se falado de muitas pessoas. Portanto, o problema está aqui. As pessoas sabem disso. A internet antigamente estava em casa ou na casa de algum amigo, hoje em dia está aqui. Perto. Toda a gente chega à internet. Só não sabe do problema, não está ciente do problema quem não quer. E infelizmente é preciso esfregar na cara das pessoas, porque é mais fácil pegar neste telemóvel, ir à procura de Pokémons. Como hoje vi numa notícia que uma senhora no Japão morreu atropelada, eu penso que ia agarrar no telemóvel, não foi o condutor que ia jogar aos Pokémons que a atropelou. Portanto, se isso é um adulto, imagine uma criança. E as crianças têm mais dificuldade em perceber-se deste problema, como é que ele os vai afetar. A minha companheira, recentemente, mostrou ao meu filho, de 8 anos, como é que isto pode fazer mal. Mostrou-lhe, através da internet, como é que um derramamento de petróleo pode afetar a vida. E agora vou-vos ler o que é que ele escreveu sobre isso, se me for permitido, claro. Isto é uma criança de 8 anos, a escrever. Portanto, porque eu não estou muito habituado a este tipo de telemóvel. Portanto, ele começa assim. Imaginem o mar todo cheio de petróleo e preto. A vida está em perigo. O nosso fim já começou. Os seres marinhos podem morrer e ficam doentes. Não gosto de perfurações de petróleo, porque pode matar. Por isso não quero isto. Gosto de molhar os pés, os joelhos, a cintura, o peito e mergulhar no mar. É relaxante, como se estivesse numa nuvem, a cheirar a mar. Meio água, meio sal. O mar devia ser limpo e azul, mas as crianças, o que elas dizem, não vale nada. Imaginem o mar, todo cheio de petróleo e preto. Isto é uma criança de 8 anos, depois de ser confrontada com uma realidade que está à nossa porta. À nossa porta. Infelizmente, estamos aqui poucos, tendo em conta que estamos numa cidade inteira, mas é bom saber que temos alguns. E é bom saber que, além dos portugueses, temos aqui população residente e não residente estrangeira. É uma batalha difícil, mas que acredito que, se isto for difundido não só às pessoas que estão aqui, mas também às crianças, porque elas podem fazer efetivamente pressão sobre o governo, elas podem ser ouvidas, acredito que nós possamos ganhar. A guerra está longe de ser ganha, mas a batalha pode ser ganha. Obrigado. Faço a mensagem. Paulo. Paulo, aproveito para lançar um convite. O Presidente da Transição está a organizar uma ação para dia 28, que é o próximo domingo. Optámos desta vez por lançar uma ação dirigida às crianças e dirigida no sentido de pensarmos em energias alternativas. Vamos ter um ateliê simples, orientado para as crianças, de construção de formas solares. Portanto, é uma forma de pôr a semente, de sensibilizar também este público infantil e que na verdade são sementes que podem ser muito vindouras no futuro. Portanto, tenho aqui o convite e venha, apareça, porque até a partir das 15 horas, já agora vou enquadrar, portanto, na Itatavira, às 15 horas vamos ter profissionais de educação que vão acompanhar as crianças nesta atividade e outras também que se vão seguir, portanto, são desde já convidados. E relativamente, é um bocado difícil, porque estas últimas intervenções foram mais
foram mais afirmações daquilo que as pessoas pensam do que propriamente estarem Mas não tem que discordar. Sim, não, mas não é isso, não. Do que pedir colaboração ou sugestão. Mas de qualquer das maneiras, há dias fui ouvindo, eu já não sei exatamente quem, mas houve uma coisa que me lembrei, é que aquilo que é dado às entidades petrolíferas são imensos incentivos através de benefícios. Portanto, quando a gente vê, de facto, ao nível dos impostos, ao nível das rendas, ao nível do que eles pagam sobre o que produzem, etc. É um bocado semelhante àquilo que acontece com a questão da alimentação industrial. Não é? Que a alimentação industrial é barata, mas a verdade é que a gente sabe que muitas vezes, principalmente nos países grandes produtores, as pessoas foram expropriadas, não receberam nada para que as grandes empresas tivessem os terrenos, depois têm benefícios e é-lhes permitido fazer patentes e ficarem donos das sementes, etc. Se nós lemos os contratos, o que lá encontramos nos contratos é exatamente uma situação dessa, uma situação de benefício específico para aquele tipo de energia. Se esses benefícios, se a gente conseguisse que esse tipo de benefícios fosse também dado a outro tipo de fontes de energia, de certeza que as questões das energias e das fontes de energia alternativas não se colocavam como se colocam hoje, em que as pessoas se queixam que elas são caras, etc. Estão a perceber aquilo que eu estou aqui a dizer. Por outro lado, eu ouvi ali o autarca de Sines dizer perguntar, fez realmente uma pergunta, porque é que nós não tínhamos reunido, ou não se tinha reunido com as autarquias do litoral alentejano, porque nós não somos profissionais, porque nós pagamos estas coisas todas do nosso bolso, porque nós, apesar de alguns já serem reformados, muitos trabalham. O que eu quiser é largar o movimento. Mas a gente tenta, o Peniche foi dos sítios onde mais também te contactou, não recebemos resposta e finalmente eles acordaram. Portanto, eu penso que dentro daquela perspectiva que eu dei, que todos nós somos responsáveis, terão que ser os autarcas do litoral alentejano, onde também chegar à conclusão com os autarcas da AMAL, do Algarve, que têm que se unir e que têm que fazer. Eu percebo, eu tenho interesse em que isso aconteça, mas não temos possibilidades de ir pelo país todo. Aliás, tem uma vez que tivesse proposto um referendo nacional e a única questão que se lhe poderia colocar é quem é que ia fazer informação pelo país todo, não é? A pressão das populações é muito, muito importante e, de facto, as empresas petrolíferas, em determinadas situações, são elas que abandonam e não é o governo que anula os contratos. Foi o que aconteceu nas Baleares, em Espanha, em que a luta começou em 2002, depois parou e em 2012 recomeçou em força e de 2012 a 2016, tendo em 2015 isso acontecido, foram as concessionárias que abandonaram o projeto de exploração. E abandonaram porque se juntaram justamente vários elementos. A quebra do preço do petróleo e a rejeição muito, muito evidente das populações. Nós poderemos, por semelhança, é aquilo que temos estado aqui a fazer, é pensar que estes furos, o adiamento deles, é também por rejeição das populações. E oxalá realmente seja. Porque é uma outra hipótese. É isto ser tão desagradável e que eles acabam por desistir, e essa foi a situação que aconteceu nas Baleares. Desagradável e tão caro. E tão caro. E também aconteceu em Valência, e aconteceu, eu não sei se foi na Barra, se foi nas Astúrias, também aconteceu. Portanto, os espanhóis, em 2015 e 2016, têm conseguido isso, ao fim de 3 anos de luta seguida, porque ela já começou antes. Relativamente àquilo que a Elvira disse da Repsol, é verdade, quem quiser depois pode ver, a Repsol diz no site dela que Algarve, concessões, são 4 licenças de exploração
cobrindo mais de 120 mil metros quadrados, de área plantada numa bacia de exploração fronteira, contratos que têm condições muito favoráveis e baixos compromissos. Está cá no site da Repsol, em que eles fazem a publicidade e tentam o seu negócio de vender parte da sua concessão a outras empresas. Portanto, é só procurar. E depois diz, de alta qualidade, as informações. Portanto, isto tem a ver com o governo, algumas universidades, alguns responsáveis, especialistas científicos, dizem que isto não é para prospecção, isto não é para exploração, é para prospecção, que temos é que conhecer os recursos. Mas eles dizem aqui que, com as informações que conseguiram na pesquisa sísmica 2D e 3D, têm um conjunto de estudos ambientais e geológicos e geofísicos que estão disponíveis e que a área é considerada de alto potencial, com duas principais bolsas de hidrocarbonetos identificados até agora, uma de petróleo e outra de gás. Eles não precisam fazer a sondagem. Eles já sabem que há duas bolsas, uma de petróleo e outra de gás. E é isto que eles têm no site deles, comercial, para vender parte da sua posição. Na sequência deste que a Rosa acabou de dizer, um dos argumentos que tem sido usado pelos defensores da exploração de gás e petróleo é que estes contratos são de prospecção e não de exploração, o que é falso. Os contratos prevêem a exploração. Não, mas... são contratos de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e exploração. Tudo. Isto são as fases todas. Mas há quem use o argumento de que os contratos, o falso argumento que os contratos são apenas prospecção, isso não é verdade, e há quem use um outro argumento segundo o qual, seja como for, é conveniente para o país conhecer as suas reservas, ainda que nós não os vamos explorar. Isto é pela base, pelo facto de todos estes estudos que são levados a cabo pelas petrolíferas serem confidenciais. Todos estes estudos são, enfim, algumas informações por portas travessas que conseguiu-se aceder, mas estes estudos não são estudos que sejam totalmente entregues ao Estado português ou que sejam um domínio público. É completamente diferente. Se fosse esse o interesse do Estado português, o Estado português poderia ter contratado uma universidade, um consórcio de universidades ou uma empresa, eventualmente, para fazer um estudo, para fazer uma prospecção em favor do Estado. Não foi isso que aconteceu. Portanto, toda a informação que seja recolhida sobre os recursos minerais, ainda que seja informação com alguma relevância económica, é informação proprietária, pertence às empresas concessionárias e não ao Estado. Portanto, é um argumento que não tem cabimento. É a cláusula da confidencialidade que nos deu os contratos. Exatamente. Temos tempo, vamos tentar. Temos mais 20 minutos. Temos sempre algumas intervenções. Joaquim, Graça, Artur de novo. Quem repete fica para o fim da lista. Artur, se não se importa. Joaquim. Eu dá-me a ideia que a certa altura, Joaquim Milhares. Começou aqui a falar-se de alguma dicotomia entre a questão global do modelo energético e as questões. Foi o Zé Vítor até que levantou essa questão, porque no fundo isto deve ser uma preocupação mais global e tem a ver com questões do modelo energético, mudar os combustíveis fósseis para as energias alternativas e não tanto estarmos preocupados com as questões mais localistas, de certa forma. Eu dou-me a ideia que temos que mobilizar toda a gente, e ainda bem que há aqui a preocupação local. E no caso do Algarve, ela é particularmente sentida, inclusive pelo setor dominante, também tem uma série de populações, e isso é um outro debate, não é? Mas o facto de a exploração petrolífera na costa e em terra ser, como é evidente, um perigo para a imagem turística da região, uma região que, no fundo, tem que se vender pela sua qualidade, pelo seu, em alguns casos, foi degradada pelo processo de construção, mas, apesar de tudo, tem, de facto, ainda as características de uma zona não poluída, pelo menos por esse tipo de agentes. E, portanto, isso, temos que agarrar essa componente, essa forma de mobilizar as pessoas, e inclusive em interesses empresariais, inclusive neste caso, e depois também não nos podemos dissociar do outro aspecto, que é, aliás, isso naquele debate promovido
pelos grupos parlamentares, com representantes de todos os grupos parlamentares em Faro, foi muito evidente, pelo menos pela maioria dos grupos parlamentares presentes, de que no fundo temos que também, ao mesmo tempo que combatemos o avanço deste processo de exploração petrolífera, temos que encontrar uma alternativa no modelo energético. Temos que avançar para um outro modelo energético. É evidente que isto é uma luta que nós só não estamos mais evoluídos na exploração das outras formas de energia porque isso não interessa aos grupos económicos e aos grupos dominantes. Porque não sei se vocês já refletiram sobre isso, até porque estão muito mais envolvidos nisso do que eu tenho estado. As energias alternativas são uma forma de democratizar o acesso à energia. Nós podemos ser produtores-consumidores e não podemos ser produtores-consumidores de petróleo. Enfim, o modelo energético que nós atualmente temos é um modelo que nos permite controlar. Não é? É como o controle das sementes. É um outro modelo de domínio. Não é? Ou seja, há aqui um conjunto de... É como a indústria farmacêutica. Ou seja, é como a indústria de armamento. Há, se calhar, aqui 4 grandes formas de dominar as pessoas e uma delas é exatamente o processo dos combustíveis fósseis. E, portanto, isto era só para dizer que acho que temos que jogar com a questão de, em cada sítio, valorizar também a importância do local, e aqui no Algarve, também no Alentejo, por aí assim, porque isso depois também influi nas questões da pesca, e simultaneamente pensar na questão da necessidade de uma alternativa energética. Depois, queria pegar só neste último aspecto que foi falado pelo Rosa e que tem que ver com estes contratos manhosos que foram assinados e que, de facto, não salvaguardam minimamente. E eu lembro-me de alguém na plateia daquela sessão em Faro ter levantado a questão. Bom, se estes contratos não salvaguardaram, quando foram feitos, o interesse público, porque não, além das questões das providências cautelares relativamente à produção do petróleo, porque não avançar com processos, no fundo, contra quem assinou estes contratos? Porque, no fundo, há aqui questões de pôr em causa na sua assinatura o interesse público, a salvaguarda do interesse público. Portanto, não sei se esse aspecto já foi aprofundado. Isso implica, eventualmente, processos contra as pessoas que assinaram o contrato do anterior governo e, como sabemos, muito pouco, e do outro, e como sabemos, mas os mais recentes, estou a falar dos mais recentes, foram alguns assinados quase que em vésperas de mudança de governo. Dias antes. Graças. À plataforma não aplicativa. Portanto, esta que está em cima da mesa, na verdade, é a questão do poder das empresas sobre as populações. Portanto, basicamente, o que nós temos, estamos a falar de casos particulares, em que os interesses das empresas se sobrepõem ao interesse das pessoas e do público, não é? O que acontece, na verdade, é que temos tratados internacionais que vão dar ainda mais poder às empresas. Portanto, este poder que foi referido aqui, e as empresas têm atualmente, vai implicar com os tratados, que é o TTIP e o CETA. O CETA vai ser assinado em outubro. Portanto, a coisa, eu prezo muito este trabalho que se tem feito, porque tanto a PALP como o Gabinete de Transição fazem parte da plataforma. A plataforma não é o Tratado Transatlântico, é também uma estrutura informal, e é muito interessante também pensar como é que estes movimentos são movimentos que se criaram de alguma maneira espontânea e que ultrapassam também os modelos normais e comuns que nós estamos habituados em relação ao socialismo. Isso é outra questão, mas eu queria reforçar que nesta questão, nesta polémica do petróleo, há esta sensibilidade dos movimentos em relação à necessidade de lutar a níveis superiores, que tem a ver exatamente com travar estes tratados. Pronto, queria dizer isto, que eu acho que é fundamental. Aliás, a imprensa não fala, houve só um artigo da Luísa Schmidt há, há umas semanas, sobre o CETA. Não há informação, só se fala do PIB, e o PIB não vai avançar, mas o CETA vai ser assinado e vai entrar em vigor provisoriamente, sem sequer ser discutido nos parlamentos.
Portanto, eu prezo muito, tenho sido muito simpática tanto no Algarve, como sempre envolvida nessas coisas, com os movimentos. O Joaquim disse uma coisa fundamental que é, eu acho que nós temos todos os dias confrontados com desgraças. Portanto, é desgraça disto, desgraça daquilo, o que nos cria uma sensação de grande impotência, não é? E, portanto, as pessoas optam por esquecer, porque às tantas já não podem assinar tantas expressões, já não podem ter tantos mais, o mundo está a cada vez a ter as mais. Portanto, eu acho que é preciso, na verdade, centrar-nos na questão da igualdade, quando o Joaquim diz esta questão do produtor consumidor, portanto, esta questão de nós controlarmos a própria produção de energia, portanto, estes vetores que são a relação do homem com a natureza e a questão da igualdade são duas questões fundamentais para nós podermos pensar em vez de ficar completamente atados na ansiedade de tanta desgraça que nos cai em catadura em si. Eu acho que era interessante, pronto, desafiar as pessoas que estão aqui, não só estarem aqui em festas sustentáveis, etc., mas de haver um encontro entre movimentos. Eu acho que era muito interessante, há aqui a Teresa Rodrigues também da plataforma Transgénicos Fora, porque a questão da soberania alimentar é fundamental, e portanto nós estamos a ser, no fundo, atacados em todas as frentes e tem a ver com a questão do poder das empresas sobre os nossos interesses. Portanto, queria só deixar aqui esta nota que eu acho que é importante alargar, porque também há a questão da migração no mar. Portanto, esta fora, porque a questão da soberania alimentar é fundamental e, portanto, nós estamos a ser, no fundo, atacados em todas as frentes e tem a ver com a questão do poder das empresas sobre os nossos interesses. Portanto, queria só deixar aqui esta nota que eu acho que é importante alargar, porque também há a questão da migração no mar. Portanto, esta questão da migração no mar. Portanto, disparam que é um disparate em fase subsequente aos anos em que essas regiões são submetidas a este tipo de atividade. Portanto, a saúde é fortemente afetada. Temos aqui Cádiz, não é? Mesmo aqui ao lado, não é? Para além disso, e baseando nos dados que foram transmitidos por um senhor que está já jubilado a 12 de janeiro, foram transmitidos a 12 de janeiro naquela sessão pública de esclarecimento que houve na Escola Superior de Saúde, certamente alguns já terão conhecimento disso, nem sequer em termos económicos seria, se realmente fosse critério, não é? Prioritário, do meu ponto de vista não é, mas nem sequer em termos económicos seria justificável, porque eu não sei reproduzir os números detalhadamente como esse senhor terá feito, lembras-te, Rosa? Pronto, mas ele teve o cuidado de transmitir ali detalhadamente 5 vezes mais, portanto, rende o turismo relativamente àquilo que eventualmente se esperaria com esse tipo de inspeção. Portanto, impacto na biodiversidade, sim senhor, também na saúde, economia irrisório e chocante a todos os níveis. Além disso, gostamos muito, apesar de tudo, de ter um território que não é demasiadamente cobiçado, não é? Não raro também um pouco por todo o mundo sujeito a este tipo de intervenção, temos teatro de guerra instalado, associado, toda a gente sabe disso. Isto já para não falar no impacto à escala global, aquecimento global não faz qualquer sentido. Portugal está na COP21 a dizer vamos contribuir para minimizar a emissão de CO2 para a atmosfera e depois vir para Portugal fazer o oposto, não é? Gostava de dizer que até a Suécia, que é um país que está lá bem próximo do Polo Norte, tem aldeias inteiras abastecidas, cuja energia elétrica é obtida a partir de energia solar. Portanto, não é preciso estar em Tavira. Okay? Até na Índia há aldeias inteiras abastecidas com energia elétrica a partir de energia solar. A título experimental, evidentemente, mas é possível. Não é? Na América Latina também já há uma experiência ainda mais expressiva a esse nível. Portanto, em diferentes latitudes é possível apostar. Finalmente, e para concluir, desculpem lá, que eu para olhar para os meus gatafunhos tenho de fazer assim, o que é mais? Portanto, tal como eu já tenho comentado aqui com os colegas com quem eu costumo trabalhar, acho que é muito importante nós, quando fazemos intervenção junto do público, referenciarmos exemplos à escala internacional, não é? Estados Unidos, Pensilvânia, Louisiana, França, Califórnia, Holanda, o Conselho de Estado da Holanda mandou, ou recomendou a suspensão imediata
da atividade em função da sismicidade acrescida. Nicarágua, Nigéria, enfim, imensos países, está documentado, penso que as pessoas podem ler, enfim, e tentar também, porque quando se diz o nosso Parlamento aprovou uma recomendação no sentido da suspensão imediata, ok, não aprovou a anulação dos contratos. Porquê? Vamos abrir a discussão pública e vamos fazer estudos de impacto ambiental. Eu nem quero entrar por aí, pronto, para não fazer suscetibilidades. Mas a verdade é que se já existem imensos exemplos à escala internacional dos efeitos aos mais diversos níveis, claro que são diferenciados, obviamente, mas vantajosos nunca são, nem sequer neutrais, não é? Portanto, enfim, acho que podemos aprender um bocadinho, eu ser capaz de aprender um pouco com os erros dos outros. E por último, em relação às alternativas, Copérnico, já ouviram falar da Copérnico? Uma cooperativa que se compromete a produzir energia elétrica a partir de energia solar. Penso que, olha, estou a pensar em aderir, eu não tenho qualquer interesse nisto, é um exemplo de qualquer, mas quer dizer, vão surgindo alternativas, vão surgindo carros cada vez mais gente, cada vez mais baratos, elétricos. Enfim, alternativas vão surgindo a qualquer. A título de nota. Obrigada. Estamos já na reta final, vou dar uma oportunidade a cada um dos membros da mesa de fazer Eu não tenho nada a dizer, a não dizer que concordo, quer como o Pinheira disse, quer como ela disse. De facto, devem-se responsabilizar e é uma hipótese. Obrigada, Teresa. Eu ia falar na Copérnico, exatamente. Portanto, o Joaquim mencionou, e é verdade, energias renováveis é democracia energética. Isto não convém a alguns lobbies, mas nós já temos à porta soluções às quais podemos aderir. E a Copérnico é um excelente exemplo. É uma cooperativa que já tem vários projetos de produção de energia renovável com base em painéis fotovoltaicos e tem uma particularidade muito interessante. Eles são produtores e comercializantes da energia. Claro que a energia passa pela REN, porque aí não se pode intervir, mas caso a capacidade produtiva deles não seja suficiente para abastecer o consumo que é feito pelos clientes, eles vão solicitar ao mercado de produção energética certificados de produção de energia verde. O que é que isto quer dizer? É que enquanto consumidores teremos sempre a garantia que a energia que compramos à Copérnico será sempre produzida por formas de energias alternativas. Daí a grande, vamos dizer, vantagem, porque estamos a pressionar de alguma forma os produtores, aquilo que a Graça dizia há bocado, que é enquanto consumidores temos esta responsabilidade e este poder de também pressionar a produção. Gostava também de informar, a Associação de Municípios do Algarve lançou um projeto sobre mobilidade verde. Neste momento ainda é só um questionário, mas é para aferir de como é hoje a mobilidade, ou como é que nós a vivemos e como é que gostaríamos de viver no futuro. Portanto, não percam a oportunidade. O site é www.vamos.pt. Respondam, porque é uma oportunidade de, enquanto cidadãos, também nos aproximarmos do poder político e de uma iniciativa que é de louvar e acho que devemos de valorizá-la. E para concluir, eu acho que foi extremamente positivo e importante que todos nós dedicássemos parte do nosso tempo a estar aqui esta noite. E muito mais positivo ainda é que cada um refletisse em que medida é que consegue ser um agente ativo nesta mudança. Mais se calhar do que na resolução do problema, mas sim na implementação de soluções. Seja enquanto cidadão independente e que, portanto, queira se juntar a um movimento para poder participar em ações, seja enquanto mobilizador de forças económicas locais e acordar, porque eu não tenho visto a atividade económica muito acordada nesta luta, vamos dizer assim, seja enquanto agentes mobilizadores políticos também. Portanto, lançava este desafio era que cada um levasse uma reflexão para casa e eu, inclusive, vou deixar ali uma folha onde podem colocar o nome, contacto e o mail e que poderão ser contactados por nós para próximas ações e dizerem como é que querem contribuir para a construção de um novo paradigma, que eu acho que é isto que falta, não é? É a ação que vai decorrer daqui para a frente. Bom, cabe-me acabar. Queria só fazer um comentário a uma intervenção do Joaquim Guialho. Eu devo que certamente não fui claro no que disse. Eu pensava não ter dito que não nos devíamos preocupar com as questões mercantilistas. Acho que não era certamente isso que
que eu queria dizer e penso não ter sido isso que eu disse. O que eu digo é que há um perigo. Todos nós já ouvimos falar do síndrome NIMBY, não é? Not in my backyard. Há inúmeras obras que são para benefício público. Nós sabemos, a construção de uma estrada é um exemplo, mas nós não podemos não querer ser expropriados do nosso terreno para a construção da estrada. E nós sabemos que a nível regional e a nível local isto acontece muito, as pessoas estão mobilizadas e daí que seja extraordinariamente importante, daí que seja central na atividade política, daí que seja central na mobilização popular, preocuparmos com este impacto local, mas as pessoas estão preocupadas com o impacto local e estão muito menos preocupadas com o impacto a nível nacional ou a nível global. As pessoas estão preocupadas em Tavira com o facto de poderem perder os turistas, de verem as suas propriedades perderem valor, de verem as suas praias sujas com petróleo, mas as empresas que têm as concessões sabem isso e, aliás, têm vindo a construir um discurso de apresentação de medidas paliativas que faz parte desta apresentação das atividades de prospecção, das atividades limpas e da exploração petrolífera moderna como uma atividade limpa, da exploração aparece muito o discurso da exploração de petróleo como uma atividade suja, mas da exploração de gás como uma atividade limpa, o discurso da exploração de petróleo e de gás onshore como uma atividade suja, mas da exploração offshore como uma atividade limpa, e, enfim, é evidente que está a haver um discurso que tenta construir a ideia de que a exploração de gás offshore é uma atividade limpa. E este é um discurso que tem sido, ao qual nós vemos já muitos autarcas aderirem. Há autarcas já que dizem isto. O que significa que isto é uma porta aberta para o Governo dizer, numa dada altura, se opor aos contratos de exploração de petróleo onshore e permitir os contratos de exploração de gás offshore. A apresentação... Está a dizer que os elementos do Governo dizem isso que eu vou agora dizer. Exatamente. Os Também dizem. autarcas começaram por dizer, mas agora já não dizem. No Algarve, os autarcas começaram por dizer isso. Já não dizem ótimo, mas já disseram. Mas de facto é esta ideia. É muito importante as populações estarem mobilizadas, não apenas para o seu impacto académico, não é o seu impacto local, e é por isso que elas estão mobilizadas, mas se houver exploração de gás offshore com transvasamentos feitos entre navios, que o impacto, há um impacto regional que as populações locais vão sofrer sempre e há o impacto global. Conforme eu disse, neste cenário idílico, ainda que a exploração fosse limpa, ainda criasse emprego, ainda que fosse boa para as praias do Algarve, não seria boa para nós de qualquer maneira e não seria bom para o Algarve, nem para os portugueses, nem para os seres humanos em geral. Bom, era só um comentário final. Já agora, quanto aos contratos, há um comentário, é só para deitar um bocadinho de água na fervura. É evidente que aqueles contratos não defendem o interesse nacional. Já ouvi um advogado, eu não me recordo quem, dizer a propósito destes contratos, não é proibido assinar contratos estúpidos. Pois, está bem, mas um contrato que não defende, é que este argumento que a nós como cidadãos nos parece absolutamente evidente, isto não defende o interesse nacional, portanto nós podemos anular. É evidente, isto é uma argumentação política e tem todo o cabimento como argumentação política e nós devemos defender esta argumentação política, o que não significa que ela tenha a força jurídica que nós gostássemos que ela tinha. Diga. Eu acho que os governos acho que os governos não têm capacidade para decidir sobre tudo o que querem, têm que ter um enquadramento legal e como enquadramento legal tem a nossa Constituição e aí tem que se ver claramente que é o interesse público e não é. Sim. E há esta questão do decreto-lei 109, ao abrigo do qual todos estes contratos foram assinados, há vários argumentos que se podem utilizar para dizer que este decreto-lei está desatualizado, não está de acordo com a lei internacional e por esse motivo não defende os interesses dos cidadãos nacionais. Há argumentação jurídica que se pode fazer, eu só gostava de deixar a ideia de que, por aquilo que eu tenho ouvido os juristas dizer, a argumentação jurídica, mesmo quando ela nos parece forte, parece-nos forte apenas devido aos seus argumentos políticos. Ela juridicamente não é tão forte como parece. E por isso nós não podemos prescindir, de facto, do combate político, não podemos prescindir da mobilização popular,
não vai ser nos tribunais que esta batalha vai ser ganha. Pode passar pelos tribunais, mas não vai ser nos tribunais. Precisamos da atividade de todos e da participação empenhada de todos. Muito obrigado por terem vindo. Não desistam, continuem.